Bom, voltamos nesse segundo bloco com a Maria da Paz, que é neuropsicóloga especialista em TDAH. No primeiro bloco, nós falamos sobre esse transtorno relacionado a crianças e adolescentes. E nesse segundo bloco, a gente parte para o TDAH em adultos. Hoje, todo mundo tem uma modinha de dizer, eu acho que eu tenho um pouquinho de TDAH, assim, mas eu queria saber de qual é o diagnóstico para o adulto. Muito bem essa sua pergunta, acho muito pertinente, porque eu tenho TDAH e toda a minha história, né, construída de prejuízos foi por um diagnóstico ou um TDAH não diagnosticado, né? Então, eu me especializei nessa área e nós temos, sim, muitos prejuízos, né? Então, a gente analisa um TDAH que muitas vezes tem um transtorno de depressão, tem um transtorno de ansiedade e não é diagnosticado como TDAH, e sim como depressão e ansiedade. Faz todo o tratamento e não melhora essa função, né, esse transtorno. E aí procura vários psiquiatras, vários profissionais, faz terapia, continua não tendo o retorno ou se identificando com muitas características que não é só da depressão e da ansiedade. Então, o TDAH é um transtorno de hiperatividade, de impulsividade, desatenção, tanto na criança como no adolescente, também no adulto. Isso reverbera que pode ser uma hiperatividade física, mas também pode ser uma hiperatividade mental. Então, a gente analisa muito a questão do TDAH adulto, que muitas vezes está quietinho ali, mas o pensamento dele não para. Então, a gente faz a mesma avaliação como faz na criança, claro, com repertório, com instrumentos, voltado e validado para adultos. Entendi. Então, talvez no adulto a hiperatividade se torne mais evidente mentalmente, na criança isso. Mais física, físico, né? Isso, exatamente. Né? Então, essa seria uma das principais características do TDA em adulto. Essa mente acelerada. A mente acelerada, muitos pensamentos e muitas informações. Maria, quais são os profissionais que podem tratar um adulto com TDAH? O TDAH adulto também é uma avaliação multiprofissional, mas um pouco mais resumido. Por exemplo, né, a criança, a gente envolve vários profissionais, né, como eu falei, a TO, a fono, o neuropediatra, dependendo do caso, uma neuropsicóloga ou uma psicopedagoga. Então, a gente amplia aí o leque de informações para fazer um diagnóstico preciso para a criança. No adulto, a gente avalia os sintomas dele, a queixa deles. E aí, claro, toda a avaliação, todo o diagnóstico, ele é clínico. Nós utilizamos de algumas abordagens, vários testes, para balizar ali aquele olhar clínico que nós temos. Então, nós avaliamos todos os sintomas, entrevistamos a família desse adulto para saber se na infância esse comprometimento, né, em que grau comprometia esse adulto hoje, quais são as suas dificuldades, tanto na infância como na adolescência, e isso se reverbera hoje na sua vida adulta. Então, a gente faz todo um apanhado familiar, histórico da vida pregressa, né, desse paciente, e aí, se corresponder dentro das características do DSM-5, nós emitimos aí um relatório e encaminhamos para o médico. Maria, então tem grandes chances de uma criança hiperativa na infância com TDA ser um adulto que tem uma mente inquieta. Sim, 70%, né, já é comprovado, 70% das crianças que tem TDAH hoje, adolescente, pode, né, não é determinante, mas pode se tornar esse transtorno também se manifestar na vida adulta. Claro, com algumas remissões, né? O TDAH, nenhum transtorno, praticamente, né, quando se trata de transtorno de neurodesenvolvimento, ainda não tem a cura. Existe tratamento. Então, quando a criança e o adolescente tem características muito acentuadas, que lhe causam muitos prejuízos, o adulto ele vai, durante esse período, desenvolvendo outras habilidades, que foi o meu caso, né? Eu era muito hiperativa, eu quebrava as coisas, eu derrubava, eu vivia subindo em árvore, né? Eu não sabia o que eu tinha. Depois, na vida adulta, a minha hiperatividade ficou mais mental. Então, a gente vê essa questão da diferença do transtorno na criança e do transtorno no adulto.
geralmente, né, quando é criança, vai remindo alguns comportamentos, algumas características, mas o transtorno está ali, não tem cura. Continua com TDAH. Se for desenvolver mais habilidades em relação ao social, ao profissional e o acadêmico, pode remir até o ponto da pessoa não perceber tanto quanto que aquela pessoa tem TDAH, mas é um transtorno que não tem cura, tem regulação e tratamento. Regulação e tratamento. Maria, hoje você se tornou uma especialista no assunto, né, em neuromodulação, que é um dos tratamentos para TDAH, e uma profunda conhecedora do assunto, né? E isso partiu de uma história pessoal, né? Eu gostaria que, se tu pudesse dividir essa tua história dessa criança que sofria desse transtorno e como é que foi toda a tua trajetória até a descoberta, eu acho que poderia ajudar muitas pessoas que estão em casa e que estão passando por isso nesse momento. Muito obrigada, é isso mesmo. Eu gosto de falar do meu diagnóstico, gosto de falar da minha busca, porque muitas das pessoas que me assistem nas redes sociais têm se identificado com a minha história. Eu, desde pequena, sempre me senti muito diferente das demais crianças. As crianças ficavam na sala, assistindo a aula, muito quieta, e eu sempre muito inquieta. Eu saía da cadeira, eu quebrava o lápis em vários pedaços. Quando eu não quebrava, eu comia. Então, as professoras achavam aquilo ali muito estranho. E a vida foi levando. Na vida adulta, eu percebi comprometimento na minha área acadêmica, na minha área social. Eu tinha amizades que as pessoas depois, né, se afastavam de mim porque eu era muito impulsiva. Eu interrompia as pessoas, às vezes eu era dita como mal educada, às vezes eu tinha essa impulsividade de falar demais. Inclusive teve uma amiga minha que disse: ai, Maria, tu fala demais. E isso tudo vai nos causando prejuízo, ou seja, de reclusão, né? Muitas vezes eu vivia num mundo, vivia numa sociedade, mas mentalmente eu não me sentia pertencente àquela sociedade, porque eu me sentia diferente de comportamento. Então eu fazia vários planejamentos na minha mente. Olha, quando eu fizer uma amizade agora, eu vou me comportar de X e Y. Chegava lá, eu virava tudo do avesso, sabe? Então isso me causava um prejuízo, porque eu dizia assim: meu Deus, o que eu tenho? Por que eu sou tão diferente? E isso eu estou falando no meu livro, que eu fiz mais ou menos uma biografia nesse livro, né? A neuromodulação, que vai ser lançado em breve, né? Não invasiva. E aí eu fui atrás, eu disse: não vou desistir para saber o que eu tenho, quais são essas características tão pulsantes em mim, tão recorrentes, que está me paralisando, né? Aí fui em vários profissionais, ninguém atendia adulto, né? E aí daí depois que eu me especializei, eu fui pesquisando, claro, a partir de 1980, que foi pensado o TDAH para adultos. Então é bem recente, né? É bem recente. Né? Então agora eu propago mesmo nas minhas redes sociais da importância do adulto fazer esse diagnóstico, procurar. Se você está se informando, se você está pesquisando e se identifica com algumas características, não tenha vergonha de pedir ajuda. Inclusive, Nica, essa semana eu postei nas redes sociais que vários pacientes chegam bem tímidos na clínica, né, para mim fazer avaliação neuropsicológica, e fica assim, né, tipo assim, meio que mexendo na mão, toda envergonhada. Por quê? Porque existe aí já um comentário de que TDAH virou moda. E na realidade, TDAH não é moda, autismo não é moda, é um transtorno. Nós estamos caindo no mesmo erro quando se falava de depressão. Depressão é falta do que fazer, né? Depressão é falta de um tanque, quando geralmente era mulher. Quando era homem, depressão falta sei lá o quê, fazer qualquer coisa, capinar. E hoje nós estamos trazendo, né, para esses comentários que às vezes não agrega nada, para as pessoas que têm autismo e TDAH. Isso é muito ofensivo para a gente. Sim. Muito ofensivo, porque você está ali, está com um problema, você tem uma mente que não para, excesso de pensamento, você é impulsivo, você fala demais, você é criticado, você sofre bullying desde a infância, adolescência e adulto, e de repente, em silêncio. Aí quando você quer tomar uma posição para saber o que você tem, sempre tem um amigo ou outro que fala: né, você vai fazer avaliação, quer saber o que você tem? Agora virou moda, porque os famosos, né, estão tendo esses diagnósticos. Que bom
que as pessoas estão procurando ajuda, que bom que as pessoas estão procurando tratamento, porque TDAH é um transtorno que ele causa muito déficit, ele causa prejuízos profissionais, ele causa prejuízo acadêmico e social. Sabe que existem muitos divórcios em pessoas casadas, uns TDAH, outros não, em função desses comportamentos que nós temos, que quem casa com TDAH e não tem um diagnóstico de TDAH não sabe como lidar. Então, é difícil você saber lidar com uma pessoa que tem comportamentos tão diferentes daquele que não tem. Então, ter um diagnóstico correto, um bom profissional, um especialista que entende da área, faz toda a diferença para você ter condições, manejo, repertório para lidar tanto na sua vida acadêmica, como na sua vida social e na sua vida profissional. Não usar o TDAH, quando você for diagnosticado, como um amuleto, não, mas como superação. Por exemplo, eu desenvolvi muitas habilidades em função das minhas dificuldades. Hoje, meu maior foco é estudo e trabalho. É tanto que eu já estou na 3ª faculdade, estou fazendo nutrição. E antes de fazer a academia de nutrição, fiz a especialização em nutrição, obesidade e emagrecimento. Mas por que eu entrei na nutrição, além de ser psicóloga e neuropsicóloga? Porque essa relação da nutrição com a neuropsicologia faz toda a diferença. Porque o TDAH ele tem déficit de muitos nutrientes, né? E isso também potencializa o seu quadro. Então, analisar esse TDAH desde a questão neuropsicológica, que é o perfil neuropsicológico e nutricional, e posteriormente fazer um tratamento combinado a neuromodulação com a nutrição, faz toda a diferença para potencializar esse cérebro. Eu sempre digo para os meus pacientes que o TDAH, a mente do TDAH é como uma Ferrari. Nós temos muito potencial. Nós somos inteligentes, porque geralmente o TDAH ele é dado como burro. Por quê? Porque tem essa questão da desatenção. E na realidade nós temos um super cérebro. O que a gente precisa é pegar essa Ferrari e regular. E a pessoa que tem TDAH descobrir um foco. Se ele tem um foco sobre algo que lhe interessa, que gosta, se ele mergulhar nesse hiperfoco, como se diz, ele vai muito longe. Conheço muitas pessoas super bem-sucedidas que têm TDAH. Né? Então, hoje, eu tenho a minha clínica e... Você é um exemplo disso, né? Exatamente. Tenho vários instrumentos lá na clínica de neuromodulação, vários equipamentos, sei cada um como funciona e que tipo de protocolo para cada transtorno, que eu trabalho com depressão, ansiedade, pânico. Então, eu me dedico a estudar. Eu gosto de estudar porque eu desenvolvi essa habilidade. Então, o TDAH, ele causa prejuízo quando a gente não sabe o que a gente tem. Quando a gente tem, a gente busca uma terapia, busca fazer neuromodulação, busca se dedicar àquilo que a gente mais gosta e a gente se sobressai. E esse estigma de que o TDAH não se desenvolve... um mito. É um mito. Se você buscar ajuda e ter um diagnóstico correto, você pode sim chegar onde você quiser. Por isso eu acho muito importante esse Janeiro Branco, que é a conscientização da saúde mental. Isso. Né? Porque muitas pessoas que têm algum problema de saúde mental geralmente sofrem em silêncio. Exatamente. Sozinhas, né? E tem uma certa resistência em buscar ajuda, em buscar tratamento, justamente pelo julgamento das pessoas em relação ao que está acontecendo com ela, né? Você falou, como se relacionar com uma pessoa... Muito interessante. Como se relacionar com uma pessoa que tem TDAH? Uma pessoa que não tem para uma pessoa que tem. Qual é a melhor maneira de um pai, ou um marido, ou um colega de trabalho se relacionar com uma pessoa que a gente sabe que tem esse diagnóstico? Boa pergunta. Quando as pessoas chegam lá na clínica, que faz a avaliação, né, que a gente traça o perfil neuropsicológico desse adulto, né, muitas vezes é casado, empresário, sei lá, qualquer outra profissão que a pessoa venha na clínica e quer saber se tem TDAH, a gente sabe que essa pessoa tem um histórico social, né, tem um histórico acadêmico, tem um histórico profissional. Então, se é casado, foi diagnosticado com TDAH, como é que a gente realiza todo esse processo? A gente faz uma lista, né, de comportamentos e características para que essa pessoa diagnosticada com TDAH
além do tratamento que ele vai receber para potencializar essa Ferrari, né? Controlar, regular esse cérebro. Ele vai ter repertório, que eu também sou especialista em terapia cognitiva comportamental, que é uma das especialidades que trabalha o comportamento, né? Análise do comportamento, e a aba também. Então a gente trabalha toda essa questão do comportamento desse TDAH, de como que ele vai lidar com essa sociedade. Então ele aprende desde o processamento mental, que é aquilo que a gente estimula o cérebro, até a terapia, porque eu faço uma combinação. A avaliação, se a pessoa tem TDAH e deseja fazer o tratamento, eu faço o tratamento de neuromodulação e mais a terapia TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então a gente faz com que esse TDAH, essa pessoa diagnosticada com TDAH, ele tenha todo um acompanhamento psicológico nas suas funções, e como lidar no casamento, como lidar na sua empresa, como lidar no seu social, como lidar na questão acadêmica, né, que existe a questão da procrastinação. Então a gente vai orientando e trabalhando essa questão na terapia com ele. Muito interessante. E você comentou também sobre a questão nutricional, que o TDAH sofre de alguns déficits de nutrientes, isso, né? Você poderia falar rapidamente sobre isso? Geralmente o TDAH, eu sou apaixonada por nutrição, por isso que eu já estou no 5º semestre de nutrição. O ano que vem, se Deus quiser, estarei formada e vou aliar a neuropsicologia, a nutrição e a neuromodulação. Então, geralmente, quando a pessoa chega para fazer avaliação ou fazer tratamento em neuromodulação, porque são coisas separadas, né? Tem gente que vai lá só para fazer o tratamento em neuromodulação, tem outras pessoas que vão para fazer a avaliação para TDAH ou autismo. Geralmente, eu peço exames. Né? Ou você fez um exame recentemente? Fiz, não fiz. Quando não faz, geralmente eu peço que vá num médico e me traga esses exames para mim avaliar. Geralmente, o que falta no TDAH quando a gente observa que está bastante inquieto, desatento, é a questão da vitamina D, está sempre baixa, a vitamina B12, zinco, selênio, magnésio, porque vem essa questão também da ansiedade, a disfunção do sono. Então a gente avalia todos esses componentes que envolvem a questão dos neurotransmissores para potencializar esse cérebro. Se a pessoa que tem TDAH geralmente está em baixa, por mais que você faça a neuromodulação e você estimule, existe ali um déficit. Então precisa a estimulação se comunicar com a suplementação. Daí a gente encaminha para suplementar, e aí a pessoa é como se ele se renasce, né? Ele se torna mais calmo, mais focado, mais regulado nas suas emoções, que tem essa questão emocional também. Então, a gente faz todo um conjunto de análise desses déficits nutricional, ou de vitaminas, ou de neurotransmissores, e a gente suplementa, claro, aí é um nutricionista, que eu ainda não sou, né? Ou um médico que a gente encaminha, e ele continua o tratamento e a avaliação. É um trabalho integrado. Integrado. Nossa, Maria, queria te agradecer muito, passou muito rápido. Queria já te convidar para voltar aqui para falar sobre o tratamento da neuromodulação para TDAH. Isso. Que a gente não teve tempo de conversar sobre isso hoje. Queria agradecer a tua presença e já te convidar para voltar no próximo mês. Muito obrigada. Olha, muito obrigada por tudo e estou aberta para os próximos convites. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima terça-feira às 20h30 aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova.